tema da minha mensagem hoje é humildade na oração. Lucas 18, versículo 9, acompanha comigo, por favor. Diz assim: contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo, ou de si para si: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos aos céus, mas lamentava profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, e todo o que se humilhar será exaltado. Até aí tá bom. Olha para cá, por favor. Os irmãos se lembram, no último domingo, eu falei sobre a primeira parábola que Jesus conta aqui, no capítulo 18, sobre o dever. Sim, oração é um dever. O dever de orar sempre, não esmorecer, não desanimar. Nós temos esta obrigação bíblica. E por mais que a oração possa parecer algo tão básico na vida do cristão, por vezes, por negligenciarmos coisas básicas, a nossa vida acaba se afundando de abismo em abismo. Por isso que Jesus disse: vocês têm o dever de orar. Orar e orar sempre, sem desanimar. Ele disse que nós temos que ser perseverantes na oração. Lembra o que ele disse? Aquele que ora de dia e de noite, mostrando a questão de intensidade. E ele vai dizer, olha, ele compara na última parábola em relação ao juiz, né? Se um juiz injusto, ele, de tanto uma mulher, uma viúva, ficar o atormentando, ele por amor de si mesmo, ele decide julgar a causa daquela viúva, quanto mais o nosso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite. E então, primeiro ele ensina sobre o dever de orar sempre, e agora nessa parábola, ele vai nos ensinar a forma correta de orar. Sim, nós temos que ser insistentes, orar constantemente, e agora ele vai ensinar a mim e a você a forma correta, porque, além disso, é importante você saber que devemos ter uma atitude correta diante do Senhor. Devemos ter uma atitude de súplica, de quebrantamento, de humilhação diante do Senhor. É assim que ele vai nos ensinar. E essa parábola aqui, lembra, ele começa direcionando a pessoas que se achavam melhores do que outras. Pessoas que se achavam a última bolacha do pacote, pessoas que se achavam superiores às demais pessoas. Então, ele vem e diz isso: olha, cuidado para vocês não caírem no problema da arrogância. Essa parábola ela não é apenas a história, né, a antítese entre 2 homens, no caso fariseu e publicano, mas essa parábola ela fala, na verdade, dos 2 tipos de homens que existem. Homens, me entenda, né, homem e mulher. Dos 2 tipos de pessoas que existem. Aquelas pessoas que confiam em si, que acham que são dignas de requerer algo de Deus por conta do que elas fazem, e as pessoas que sabem que de nada merecem, de que nada são dignas, que elas merecem apenas clamar a Deus por misericórdia, que elas não estão, que Deus não deve nada a elas, mas que elas sim têm uma grande dívida para com o Senhor. Veja, os 2 homens, eles vão ao templo orar ao mesmo tempo, essa é a parábola, ao mesmo tempo, eles vão ao mesmo lugar, na mesma hora e com o mesmo propósito, orar. E então, depois de 2 orações, um é aceito e o outro não. E nós veremos aqui o porquê. E eu quero passar 2 princípios aqui. Põe o primeiro ali, filho, por favor. Primeiro princípio, eu quero falar sobre a oração do fariseu, o modelo ao qual nós não devemos seguir. Esse é o primeiro modelo ao qual o Senhor vai nos dar aqui. Lembre-se, o propósito da oração é glorificar e exaltar o Senhor. Isso é oração. Não é tentar mostrar o nosso currículo daquilo que fazemos para Deus. Confiar em si é um quadro típico desses fariseus religiosos aqui. E não adianta você dizer assim, pastor, mas eles eram religiosos demais. Obrigado, irmão. Se nós, e eu digo nós aqui, cristãos, se nós vivêssemos nesta época de Jesus Cristo, provavelmente todos nós também seríamos fariseus, porque
Os fariseus eram a seita que mais se adequava àquilo que nós queremos, da forma que nós queremos. Eram os fariseus. Então é bem provável que nós estaríamos no mesmo barco. E veja, o templo, ele era usado não só para trabalhos religiosos, não só para ensino público, como nós sabemos, para oferecimento de sacrifícios, mas o templo também era usado para devoção pessoal. Talvez a igreja evangélica seja mais difícil, né? A igreja que fica aberta o dia inteiro, mas a igreja católica eu acho que é mais fácil. Normalmente, durante o dia, você pode passar em qualquer paróquia aí de igreja católica e você vê aberto boa parte do dia. Obrigado, Paulo. Boa parte do dia, para quê? Além dos serviços que eles fazem, se o católico quiser passar e fazer a sua reza, a sua oração, a hora que ele quiser sair do trabalho, onde trabalho, a igreja está aberta. E era mais ou menos isso que acontecia aqui. Era normal um fariseu ir ao templo orar. Não é isso que acontece conosco? Ora, a coisa mais normal é que no domingo você esteja onde você está, orando, buscando a Deus com os irmãos e ouvindo a palavra do Senhor. Mas veja o que Jesus começa a explicar. O fariseu, ele orava de uma certa posição. Ele ia à frente. Lembra, o templo era dividido, né? O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Ele ia ali mais próximo de Deus. Ele ia à frente, pelo contexto é isso que nos dá a entender. E a sua oração, exteriormente, ele começa aqui, como nós lemos, né, no versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, de pé, orava a Deus consigo mesmo. Ó Deus, ó Deus. Ou seja, ele começa dirigindo a sua oração a Deus. A princípio, exteriormente, este é o foco. Mas depois nós vemos que a sua oração não passa, na verdade, de vanglória, de levantar a bandeira de quem ele é, do que ele faz, ou seja, ele acaba falando mais de si do que do Senhor. E lembre-se, orar não é apenas você proferir palavras bonitas, ter uma boa retórica, não é isso. Ainda que isso seja regado de lágrimas, orar não é se exaltar, nem proclamar as suas próprias virtudes, assim como este homem estava fazendo. Não é isso que é orar. O fariseu, ele não orou. O que ele fez, na verdade, foi apresentar o seu currículo para Deus. Ele chegou como se ele estivesse numa entrevista de emprego. E então ele começa a mostrar o que ele tem de bom. Senhor, graças te dou porque eu não sou como os demais. Ladrões, injustos, adúlteros. Eu não sou como eles. Se o fariseu ele orasse em forma de música, talvez a música que ele cantaria não seria Quão grande és tu, mas seria Esse cara sou eu. Está procurando aí, Senhor, alguém bom? Esse cara aqui sou eu. Louvado seja o meu nome. William Barclay, ele diz que o fariseu ele foi apenas informar a Deus acerca do grande homem que ele era. Apenas isso, porque é exatamente o que nós vemos. Ele não faz súplica alguma, ele apenas mostra o quão bom ele se achava que era. Ele se esqueceu que soberba e oração não podem habitar o mesmo coração e ao mesmo tempo. Não tem como. Um coração soberbo que ora a Deus ao mesmo tempo, não dá. No versículo 11, ele vai dizer assim: o fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Veja, uma oração ornamentada de orgulho, recheada de vaidade, repleta de arrogância. Este é o primeiro homem a qual o Senhor nos apresenta. Não foi uma oração ao Deus que está no céu, mas apenas um eco da sua própria voz, enquanto ele mesmo estava enclausurado num castelo de orgulho e soberba. Este era o homem. A sua oração ela foi rejeitada não porque ele foi à frente, mas por conta de um coração altivo. Altivo. Veja como ele diz aqui: não sou como os demais homens. Para você falar isso em um ambiente que você conhece muita gente, mas você precisa botar muita fé no seu taco, conhecer todo mundo, ou você ser um baita de um arrogante que não se conhece. E provavelmente este era o caso desse homem aqui. Ele se coloca como o único justo, como o único honesto, e o resto para ele é tudo ladrão, tudo adúltero. E veja, você percebeu que ele não se compara com homens da Bíblia, com homens do passado como Samuel, como Davi, como Elias, como Moisés. Não se compara com esses. E ainda que ele se comparasse com esses homens,
nós devemos sempre lembrar que o padrão de comparação não são eles. É óbvio, nós devemos copiar suas virtudes, seus acertos, mas o tanto de erro que esses homens cometem, e a Bíblia faz questão de deixar explícita, para que eu e você não venhamos colocar a fé numa pessoa física, de carne e osso, mas apenas em Jesus Cristo. Hoje mesmo minha esposa, ela lia a história de José, e ela falando ali para mim, né, como que José estava, puxava a sardinha para o lado de seus 2 filhos mais novos, e ela dizendo, gente, como pode José estar causando intriga na sua própria casa? Jacó, perdão, causando intriga na sua própria casa. Preferindo os mais novos, dando roupa mais bonita para o mais novo. Gente, que falta de sabedoria. Foi carne e sangue que a gente revelou, minha querida. Os erros desses homens, eles estão explícitos para que eu e você venhamos de fato a ver que não há pessoas perfeitas. Nós devemos copiar as suas qualidades, mas o nosso padrão de comparação é Cristo. É por isso que você não pode se comparar com o seu vizinho, que talvez comparado você e o seu vizinho, você é uma pessoa muito melhor. Comparado você com uma amiga da escola que agora está com 5 filhos, um de cada pai. E alguns ela nem sabe de quem é. Talvez você olhe para essa pessoa e diga, Senhor, tá certo que eu não sou aquela maravilha toda, mas esta daí, hein? Nosso padrão de comparação não são as pessoas. Nosso padrão de comparação é o nosso próprio Cristo. E veja como este homem ele era prepotente. Ele é tão prepotente a ponto de expor uma santidade acima daquilo que a lei exigia. Lembra o que ele diz aqui? Graças te dou que eu não sou como os demais, jejuo 2 vezes por semana. Por que ele faz questão de mostrar que ele jejuava 2 vezes por semana? Primeiro, porque, segundo o Levítico, o mandamento de jejum nacional era 1 vez ao ano, no dia do Yom Kippur, que era conhecido como dia do perdão nacional, né? O dia 10 do mês 7, que para nós dá uma variada na data ali, mas normalmente é setembro e outubro que cai, porque o calendário é diferente. Fora o dia do Yom Kippur, o dia do perdão nacional, o Senhor ele nos convoca a jejuar em dias de aflição, dias de angústia, de apreensão, de medo, dias de sofrimento. Lembra quando o filhinho de Davi fica doente, o que ele faz? Jejua. Quando o inimigo estavam cercando o povo de Deus, o que eles faziam? Jejuavam. Pois não, amigão? Você viu qual carro que é? Uno prata, de alguém aqui, por favor, acho que é do Paulo. Amigão, obrigado, viu? Tá indo lá já. Valeu. Olha para cá agora, gente, por favor. O cara chegou assim, né? Fica esperto e o segurança aqui. Saca a arma e já. Cadeira, volta para cá, depois eu corto isso. Mas veja, este homem, ele diz assim, o Senhor nos ordena jejuar em causas específicas e apenas 1 vez ao ano, no Yom Kippur? Eu estou muito acima da lei. 2 vezes na semana, ou seja, eu tenho um crédito danado com o Senhor. Quanto aos dízimos, daí ele dava o dízimo de tudo. Talvez o que seria uma comparação melhor, seria mais ou menos o seguinte, ele era tão fiel, tão regrado em relação ao dízimo, que é um mandamento, nós acreditamos, mas ele era tão fiel em relação a isso, que ele até extrapolava, era mais ou menos o seguinte, apenas como comparação, né? Ele ganhava um presente, uma camiseta, e então ele dava uma olhadinha lá no Mercado Livre, o preço, e dava o dízimo do valor da camiseta que ele ganhou. Esse aqui era os fariseus, extremamente meticulosos. Mas a sua arrogância fez com que esse homem, ele chegasse ao templo cheio de nada e saísse com vazio ainda maior, por conta de orgulho, arrogância e soberba. Por isso, queridos, quem pode cair nesse pecado aqui somos nós, nós. O ímpio não cai nesse pecado, porque ele sabe, ele é um miserável pecador. Agora, e nós? E nós que nos íamos como pecadores e agora estamos aqui, a tendência é a gente dar aquela olhadinha para o lado e dizer, Senhor, eu não sou aquela maravilha toda, mas esse daqui, eu já falei para os irmãos aqui, eu estou uma vez na igreja,
pastor diz, olha, você quer se arrepender dos seus pecados, vem aqui à frente, a gente vai orar com você. E eu lembro de eu vir em lágrimas, chorar. E eu lembro que naquele momento de quebrantamento, eu ajoelhado na frente, eu olhei para o lado e tinha um irmão que eu conhecia as papagaiadas que ele fazia. E no meio do quebrantamento eu disse, Senhor, eu sou ruim, mas esse daí, hein, pelo amor, esse aí consegue ser pior. Esse é o risco que nós temos de cair. Achar que Deus tem o privilégio de nos ver cultuando a Ele. Daí o dia que você não vem ao culto, Senhor, pode falar, faltou uma voz te louvando lá, não faltou? Eu sei, não deu para eu ir. Cuidado. E o segundo, põe ele, por favor. O segundo princípio, nós vemos a oração do publicano, que é o padrão, que é o tipo de oração que Deus aceita e que Ele vai nos ensinar. Veja, primeiro aquele fariseu, o fato de um religioso estar no templo orando era a coisa mais normal do mundo, é isso que se espera. Agora, o publicano era algo inusitado. Como assim? Este homem, no templo, orando, provavelmente eu estava passando por um problema familiar, estava endividado, angustiado, cheio de problema para tudo que é lado, enfermo, vai lá saber. Algum parente tinha morrido, estava passando por alguma necessidade. Agora, ele busca a Deus no templo, e lembrando, o templo aqui é apenas um símbolo do lugar onde Deus se manifesta e, é claro, onde o povo de Deus se reúne também. Mas, veja, ele nem vai à frente, você percebeu? Enquanto o fariseu ele vai à frente, diz a Escritura que ele fica lá na porta do fundo. Ele não tem coragem nem de erguer os olhos aos céus, mas ele simplesmente com a cabeça baixa, bate no peito e diz, Senhor, se propício a mim, pecador. Nem coragem de ir à frente ele teve. Mas é importante você saber primeiro, quem era esse publicano aqui? Veja, o Império Romano ele governava, subjugava o povo de Israel nessa época. E o Império Romano o que ele fazia? Ele pegava alguns judeus e colocavam esses homens para que eles pudessem cobrar impostos de seus compatriotas. Então você imagina, aquele homem ele era um funcionário do Império Romano e ele estava ali cobrando imposto do seu próprio povo. Detalhe, muitos cobravam além do necessário e por conta disso enriqueciam. Nada novo, né? Comparado com o Brasil aqui, parece que copiaram a gente. E ainda assim, ele era um homem que vivia biblicamente de corrupção passiva. É basicamente isso. E diz a Escritura que esse homem, corrupto, pecador, diz a Escritura que este homem, ele chega diante do Senhor e encontra misericórdia e tem a sua oração ouvida e respondida por Deus. Como assim? Justamente ele. A oração arrogante do fariseu foi rejeitada, mas a oração deste homem foi aceita porque ele sabia quem ele era, por isso o coração dele, diante de Deus orando, falava a respeito dele mesmo. Então veja, primeiro que a sua petição é genuína. Ele sabe o que ele merece e o que não merece, por isso ele diz, ó Deus, se propício a mim, pecador, ou seja, tenha misericórdia da minha vida, porque pecadores não merecem coisa alguma. Esse é o tipo de oração que o Senhor ouve. Quando nós chegamos diante do Senhor, não como um pastor que durante vários anos eu ouvia pregar, que ele começava dizendo assim, Senhor, se ainda tenho crédito contigo, coloca um anjo ao norte, um ao sul, um ao leste, um ao oeste. E eu ouvia aquilo ali, eu achava algo espetacular. Se ainda tenho crédito contigo, esse cara é o bichão mesmo. Mas então a gente vai crescendo no conhecimento do Evangelho e a gente vê, quem pode dizer que tem crédito com o Senhor? Que o Senhor está em dívida com ele? Veja que este homem, ele tem uma petição totalmente genuína. Ele se apresenta a Deus como alguém necessitado de misericórdia. E não requerendo alguma coisa. E não determinando nada. A oração de muitos crentes hoje é assim, né? Eu determino, eu decreto. Quem é você, querido? Para determinar alguma coisa, para decretar, isso não é nada. Não somos ninguém. Esse homem, ele não falou a respeito de seu próximo, mas apenas a respeito de si. Lembra o fariseu? Senhor, graça te dou que não sou como os demais. Ele poderia dizer, Senhor, olha, você propicia a mim, pecador, mas tem gente que é mais pecador ainda. Ele não faz isso. Ele não faz.
Ele faz algo mais ou menos parecido com o que Topley escreveu, dizendo assim: nada trago em minhas mãos, simplesmente me apego à tua cruz. Ele tinha essa noção. Eu nada trago em minhas mãos. Em que sentido? O que as minhas obras podem representar diante do Senhor, para eu requerer algo de ti. Não é esse o risco que muitos de nós aqui têm? Eu, por exemplo, durante muitos anos, eu achava que por conta de eu ter largado o meu serviço, ao qual eu estudei 8 anos para passar no concurso, ter largado o meu serviço, dado baixa do quartel depois de 10 anos, para ser pastor, eu achava que Deus ele tinha quase que o dever de me abençoar. Quem que faz isso hoje em dia? Abandonar uma carreira para ganhar 1/3 do que ganhava? Quando ganha? Como assim? Eu achava que era quase um dever do Senhor abençoar minha vida, minha família, na igreja. Então nós vamos crescendo no Senhor e vemos, oh Deus, tudo que fazemos é nada. Nada. As nossas maiores obras, aquilo que nós fazemos para Deus, é nada comparado àquilo que Ele faz para nós. Então quem somos nós para exigir alguma coisa dEle? Não somos ninguém. Veja que este homem ele não fala do próximo, mas ele diz: Senhor, o problema sou eu. Ser propício a mim, pecador. Ele reconheceu os seus pecados e confessou. Segundo, quando ele diz isso, né, ser propício a mim, ou seja, ele está dizendo, não há mérito naquilo que eu peço. Não há mérito naquilo que eu faço. Eu venho aqui, não por conta das minhas obras, porque eu não as tenho. Mas eu venho clamar a Ti favor, graça. Graça é literalmente isso, né? Favor imerecido. Quando você ganha algo de alguém, né? Fulano deu tal coisa para você. Isso é graça, presente. Algo que você não era digno. No versículo 14, acompanhe comigo. Vai dizer assim: digo-vos que este desceu justificado para casa, e não outro. Este desceu justificado. Ser declarado justo, talvez, é a coisa mais importante que você possa ter na vida. Ser declarado justo, em que sentido? Um dia a Bíblia diz que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Seremos julgados. Então haverá apenas 2 tipos de pessoa: os justos e os injustos. Então, você tem 2 opções. A primeira opção é você chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu fiz muitas coisas, trabalhei muito, tive uma vida de abnegação, fui missionário em vários lugares, perdi dinheiro para ser crente, eu acho que eu mereço. Essa é a primeira opção, você tentar se justificar por conta daquilo que você faz. Mas tem uma segunda alternativa, que é você chegar diante do Senhor e dizer: ó Deus, não sou digno de estar aí. Tudo que o Senhor mandou, eu fiz o contrário. O Senhor disse para não matar, eu por diversas vezes matei no coração. O Senhor disse para não adulterar, eu por diversas vezes, através de revistas, de celulares, na rua, olhava pessoas que não eram meu cônjuge. O Senhor disse para não mentir, eu por diversas vezes quebrei esse mandamento. O Senhor disse para honrar pai e mãe, inúmeras vezes. Tratei meu pai e minha mãe como se fossem amiguinhos de escola. Você disse que o marido tem que amar e dar a vida pela esposa? Diversas vezes, tratei minha esposa como um bicho. Você disse que a mulher tem que ser submissa e servir ao marido como ao Senhor? Eu, mulher, por diversas vezes, quis mandar no meu marido. Mas eu não venho aqui por conta das minhas obras. Eu venho dizer ao Senhor que há um que foi obediente, que obedeceu toda a sua lei. E com base na obediência deste, Jesus Cristo, eu venho dizer: ser propício a mim, pecador. Ser justificado é quando nós temos a justiça de um justo imputada a nós. Isso é ser justificado. É você saber, olha, a minha justiça diante do Senhor. Lembra aquele primeiro canto que nós cantamos aqui? Sei que na sala do trono estás, eu quero ir para lá. Por que nós podemos hoje chegar diante do Senhor? Podemos orar. Porque diz a Escritura que quando Jesus Cristo, o justo, morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e por conta disso, do sacrifício dele,
nós temos acesso a Deus e podemos orar ao nosso Senhor. Porque para ser justo você precisa ser imaculado, não ter pecado. Ou seja, acabou com a gente. Não há ninguém aqui capaz. No versículo 14, na segunda parte, ele vai dizer assim: pois todo aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Não há espaço para soberba na oração. Lembre-se, Deus resiste ao soberbo. Resistir ao soberbo. Para que a minha e a sua súplica sejam atendidas, é de suma importância que venhamos a aprender a nos esvaziar de nós mesmos. Esvaziar de nós mesmos. Se não fizermos assim, o máximo que encontraremos é abundante religiosidade, mas não oração, não comunhão com Deus. Veja, nós, quando viemos para a igreja, nos íamos como publicanos. Então nos convertemos, porque nos íamos como maus. Porque essa é a tendência, você vem para a igreja e você vê, eu sou mau. E é de suma importância que essa conversão aconteça. Mas há um grande perigo depois que isso acontece. É haver uma segunda conversão. Primeiro nós somos convertidos de publicanos, pecadores, a filhos de Deus. Depois tem um grande risco de sermos convertidos de filhos de Deus em fariseus. Naqueles que confiam demais em si mesmo. Não é isso que às vezes pensamos, passa em nossa cabeça? Senhor, graças te dou que, não sou como os católicos que adoram imagem de gesso, como pode? Eles não conseguem enxergar que aquilo não passe nada. E às vezes nos orgulhamos até de que maneira? Senhor, graças te dou, porque a crentolândia hoje em dia está feio. Eu sou um crente fiel. Essas igrejas tudo bagunçadas aí. Essas pessoas que dizem que é crente, que vem com a roupinha de ver Deus no domingo. Mas você olha as redes sociais, é uma podridão absurda durante a semana. Graças te dou, que não sou como essas pessoas aí. Cuidado. Veja que homens e mulheres de Deus, eles crescem em humildade. Crescem. É por isso que a ilustração básica da Escritura a nosso respeito é o joio e o trigo. Né? O joio, ele sempre cresce embicando para cima assim. O trigo, quanto mais maduro ele está, mais ele pesa e mais ele se dobra. E a Escritura vai dizer que o cristão ele deve ser como o trigo, que quando vai passando o tempo, anos e anos de convertido no caminho, ele necessita ser mais humilde. Ele necessita se humilhar mais. Essa é uma grande prova que você tem amadurecido em Cristo, sabia? Que você tem a cada dia mais reconhecido suas falhas, a cada dia mais reconhecido que você não é digno de coisa alguma, a cada dia mais reconhecido suas limitações, a cada dia mais reconhecido que você não é digno de nada. Esses são sinais de alguém que está crescendo em Deus. E homens e mulheres que nós vemos por toda a Escritura, essa humildade ela só aumenta a cada dia. É por isso que eu vejo o apóstolo Paulo no final de sua vida, no final, não no começo. Porque a tendência no começo é nós nos vermos como pecadores, sim. É natural. Se você no começo, você não se vê como pecador, cuidado, você tem um sério problema. Mas Paulo, no final de sua vida, lembrando, não tem como comparar vários homens de Deus do passado com Paulo. Paulo foi o maior missionário que a igreja viu. Paulo faz 3 viagens missionárias, vai a Roma, prega o evangelho por todo canto, sofre. Alguns teólogos vão dizer que quando Paulo diz assim, olha, trago no meu corpo as marcas de Cristo, é que Paulo, para ele se apresentar como cristão em determinado lugar, ele apenas tirava a camisa. Então, um cara todo chicoteado, arrebentado, lembra que ele sofreu 5 quarentenas de açoites, aquela que Jesus Cristo sofreu uma, Paulo sofreu 5? Então, neste contexto, muitos vão dizer que Paulo diz, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, nós vemos um homem que foi apedrejado, dado como morto, em naufrágio várias vezes, em perigo várias vezes. Esse homem chega no final da sua vida e diz assim, fiel é a palavra do Senhor e digna de toda aceitação, de que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele se via
como o principal dos pecadores no final de sua vida. Final. Quanto mais tempo nós temos de caminhada cristã, mais nós nos quebrantamos, nos humilhamos. É por isso que você vê Paulo dizendo cerca de 90 vezes em suas epístolas a expressão em Cristo. Tudo que ele fazia em Cristo. Nós vemos Paulo falando abundantemente sobre graça, sabendo que a graça de Deus era sobre a sua vida. Por exemplo, 1 Coríntios 10, ele vai dizer, mas pela graça de Deus sou o que sou. Ou seja, Paulo era alguém extremamente versado na teologia de sua época. Paulo sobrepujava os alunos das escolas teológicas mais refinadas de seu período. E mesmo sendo alguém poliglota, extremamente inteligente, Paulo vai dizer assim, mas pela graça de Deus sou o que sou. Homens de Deus eram humildes, assim como esse publicano. Sabia que Mateus, o autor deste primeiro evangelho, Mateus era publicano, assim como este. Mateus, ele escreve um evangelho inteiro, e ele cita o seu nome apenas 2 vezes. As 2 vezes ele associa com publicano. Mateus ou publicano. Para deixar bem claro, para quem viesse ler centenas e milhares de anos depois, de que este Mateus, ao qual está escrevendo este evangelho aqui, outrora era um corrupto, pecador, estelionatário praticamente. Lucas escreveu o evangelho ao qual nós estamos estudando já há 94 domingos. Lucas escreveu o evangelho de Lucas e mais o livro de Atos. Sabe quantas vezes Lucas escreveu o seu nome? Nenhuma. Nenhuma para contar a história. Nós vemos João, autor do evangelho, 3 epístolas, e Apocalipse. Quando ele escreve o seu nome, ele nem cita de forma direta, ele diz, o discípulo a quem Cristo amava. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele não escreveu sobre a sua vitória contra Golias, sabia? Escreveram a respeito dele, não foi ele. Escreveram dele. Mas ele fez questão de escrever no Salmo 51, o seu adultério com Betseba. O meu adultério eu vou escrever, para que as pessoas possam ver que o homem segundo o coração de Deus mentiu, matou, adulterou, e é tão pecador quanto qualquer um. O fariseu, ele é a exaltação do homem, enquanto que o publicano, ele é a glorificação de Deus. Por esse motivo, nós devemos nos esforçar com todo o nosso vigor para sermos obedientes como os fariseus, porque sim, eles eram obedientes naquilo que era de forma externa, mas que o nosso coração seja extremamente como desse publicano. Aquele coração que chega diante do Senhor, não requerendo algo, mas sempre suplicando por graça e misericórdia. Em suas orações, você precisa aprender a reconhecer humildemente que você não é digno de nada. Se você entende isso, meu irmão, e eu digo não apenas de forma retórica, porque você pode apenas aprender com um papagaio de forma retórica dizer, Senhor, eu não sou digno de coisa alguma. Você pode aprender, mas a questão é, você entende isso de verdade? Sabe, a prova de que você entende isso aqui de verdade é quando você diz assim, Senhor, eu não sou digno de coisa alguma, eu não mereço nada. Aí Deus faz o quê? Ele não dá nada. E dá para o vizinho que é ímpio. Aí você vai ficar bravo. Senhor, calma aí, o cara é ímpio. Você falou que você não é digno de nada. Então eu não vou dar nada para você. É nas humilhações que nós mostramos que, de fato, nós entendemos o princípio da humildade. Que nós estamos em dívida com o Senhor, não Ele está em dívida conosco. Pois só os justos, lembre-se disso, permanecem diante de Deus. E a graça só habita em corações publicanos. A graça do Senhor, ela não habita em corações altivos, arrogantes, cheios de soberba. Mas se você quer, de fato, atrair o olhar de Deus para você, só tem uma forma, se humilhando. Esse último exemplo para encerrar. Lembra, diz a Escritura que Jacó, ele luta com Deus, e ali um anjo que representava o Senhor, né? Jacó, ele passa a noite inteira lutando com o anjo, e então chega no outro dia pela manhã, diz a Escritura que Jacó venceu a Deus. Pastor, como?
Você lembra como Jacó venceu a Deus? Diz a Escritura que o anjo toca-lhe a coxa, né? Maior osso que nós temos aqui, o fêmur, e desloca. E Jacó vence a Deus porque se humilha. Não sei se você sabe, o significado de Jacó é trapaceiro. Era isso que ele fazia, habitualmente. Ou seja, a vitória de Jacó veio quando ele reconheceu, porque o anjo disse a ele: qual o seu nome? Daí ele disse: Jacó é meu nome. Ele reconheceu: Senhor, eu sou um trapaceiro. É isso que eu fiz a vida inteira. Trapaceei. E então, por conta dele confessar quem ele era, o seu pecado, diz a Escritura que ele vence o Senhor. Essa é a única forma. Nós só vencemos a Deus, nós só conseguimos alcançar coisas em Deus quando nós reconhecemos que nós não somos coisa alguma. Amém, meus queridos?